Olá a todos, venho neste vídeo fazer a correção dessa semana da atividade proposta de área e perímetro de quadriláteros, onde a gente iniciou nosso estudo de geometria básica com a área e com o perímetro, né? A primeira parte da nossa atividade é a área de polígonos, onde nós vamos trabalhar com a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. 3 quadriláteros bem básicos, ok? Então, vamos aqui. Primeira questão. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. E, no centro dele, construiu uma casa de base também retangular. Ou seja, nós temos um terreno retangular, onde a casa também é retangular. Medindo 6 metros de largura, vou até sublinhar aqui, por 6 metros de comprimento, como também temos no desenho aqui, ó. 6 de largura por 16 de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou neste terreno? Essa aqui é uma das partes mais básicas de área. O que nós temos que fazer para poder resolver esse problema? Nós temos que saber a área total do terreno, que é toda a área que é dessa parte do desenho, que nós temos 20 metros de comprimento por 10 de largura. E também nós temos que saber a área da casa, que vai ser 16 metros de comprimento por 6 de largura. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos subtrair, retirar a área da casa da área total do terreno. Nisso, quando a gente retira a área total da casa, vai sobrar apenas a parte da grama. Então, nós vamos fazer a área total do terreno, que vai ser 20 vezes 10, porque a área do retângulo é base vezes a altura, onde a base é o comprimento e a altura é a parte da largura. Então, 20 vezes 10, que é o total de todo o terreno, vai dar 200. Vamos tirar a área da casa, que é 16 vezes a largura, que é 6. 16 vezes 6 vai dar 96. Ou seja, nós vamos tirar a área da casa de dentro da área de todo o terreno. Vai ficar 200, que é a área de todo o terreno, e retirar a área da casa, que é 96. 200 menos 96 vai dar 104 metros quadrados. O que nos dá a resposta do gabarito aqui na letra C. Para a segunda questão, nós também vamos ter um retângulo, alguns retângulos, e ele pede o seguinte. Paulo, ao construir a sua casa, gostou dessa planta de pátio. Então, neste pátio, a área ladrilhada é... Se a gente observar, neste pátio, nós temos uma piscina e nós temos um vestiário. E o que sobrou da área do pátio é a parte ladrilhada. E ele quer apenas a parte ladrilhada. Nós vamos ter que fazer e seguir o mesmo princípio da casa, da questão anterior. Só que em vez de tirar apenas a área da casa, nós vamos ter que tirar a área da piscina e a área do vestiário. Porque ele não quer saber nem a área da piscina e nem a área do vestiário. Ele quer apenas essa área ladrilhada que está cheia de quadradinhos. Mas para isso nós temos que tirar a área total da área, dessa parte do pátio, tirar a área da piscina e a do vestiário e depois retirar, subtrair a piscina e o vestiário da nossa área. Vamos pegar o total aqui, ó. Nós temos 10 de largura, só que nós temos que prestar atenção no seguinte. A princípio, olhando de forma bem rápida, nós vamos ter 18 de comprimento. Só que ainda faltam 2 metros, porque é uma parte do vestiário. Isso também faz parte da área total do terreno. Então, nós vamos ter que pegar 18 mais 2, que vai dar 20, que é a área total dessa parte do terreno. Então, em vez de ser 18, será 20. 10 vezes 20 vai ficar 200. Aí, vamos tirar agora a área da piscina. Vou botar um pezinho aqui. Vai ficar 5 vezes 8 metros, que vai dar 40. Vamos tirar agora a área do vestiário, vou colocar um Vzinho. Vai ficar 2 vezes 6, que vai dar 12. Então, assim, vamos lá. Nós temos que somar essas duas partes para poder ter um total e subtrair da área total do terreno. 40 mais 12 vai dar 52. Aí, a gente vai fazer o seguinte. Pegar os 200, que é a área total, menos 52, que é o que nós queremos retirar da área,
que é a piscina e o vestiário juntos. 20 menos 50... 20 não, perdão. 200 menos 52 vai dar 148 metros quadrados, que é a nossa resposta aqui, ó. Gabarito letra B, 148 metros quadrados. Na terceira questão, nós já vamos ter um paralelogramo. É um pouco diferente do retângulo, mas nós vamos utilizar o mesmo princípio de área, que é base vezes altura ainda para o paralelogramo. Apesar de serem um pouquinho diferentes no desenho, a área deles vai ser a mesma. Então, nós temos aqui, observe o paralelogramo abaixo. Qual é a medida da área do paralelogramo? Já que é o mesmo formato de área do retângulo, nós vamos pegar a base, que são 6 metros, e multiplicar pela altura. Apesar de estar meio assim envergado, né, nós vamos utilizar a altura natural dele, que é a parte que está em pé, completamente em pé, que forma um ângulo de 90 graus. Por isso que ele deu essa medida por fora do desenho. Pelo fato da lateral dele estar um pouquinho caída, nós temos que ter a altura natural de 90 graus, que é dado sempre por fora da questão. Então, aqui a altura mesmo vai ser 2 metros. Então, vamos lá. 6 vezes 2, que vai dar 12 metros quadrados, que é igual aqui na nossa letra C. Lembrando que quando a gente fala de área, as nossas medidas, as nossas unidades de medida sempre vão ser em metros quadrados, porque as medidas normais, elas são dadas em metro, e quando a gente realiza a operação, a nossa unidade de medida da resposta da área sempre vai ser dada em metro quadrado. Lembrando que toda a área, pelo fato de ela ser em 2 dimensões, altura e largura, sempre vai ser dado em metros quadrados, ok? Então, nosso gabarito aqui é na letra C. Indo para a quarta questão, nós não temos uma questão de múltipla escolha. Aqui nós temos que pensar um pouquinho sobre essa questão para poder resolver. A pergunta é: quanto mede o lado de um quadrado que possui 25 centímetros de área? Ele já nos dá a resposta da área, que é 25, e ele pede para que a gente resolva quanto equivale o lado desse quadrado. Como nós devemos lembrar, todos os lados do quadrado, eles são iguais. Então, esse lado vai ser igual a esse, vai ser igual a esse e igual ao último lado. Então, todos os 4 lados do quadrado são iguais. Como é que nós podemos fazer para poder descobrir a área do quadrado? Se a gente voltar e lembrar da fórmula do quadrado, ela é a seguinte: a área do quadrado é igual a lado ao quadrado, ou lado vezes lado, né? Nós vamos pegar as duas medidas do lado, que são idênticas, e multiplicar uma pela outra. Como nós queremos saber justamente o contrário da área, que é o lado, nós vamos ter que fazer a operação inversa. Aqui é a potenciação. Nós vamos ter que fazer a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada. Então, o nosso lado, ele vai ser igual à raiz quadrada da área. Nós acabamos de fazer operações inversas para poder descobrir, ok? Então, o lado no nosso quadrado vai ser igual à raiz quadrada. Quanto equivale a área do quadrado? 25 centímetros quadrados. Então, a área é 25. O que quer dizer que o lado do nosso quadrado é a resposta de raiz de 25. A resposta de raiz de 25 vai ser 5 centímetros, que é a resposta do nosso gabarito, que no caso aqui nós não temos que marcar, mas o nosso gabarito é 5 centímetros. Ou seja, cada lado desse quadrado aqui vai valer 5 centímetros. Se eu pegar dois lados e multiplicar, 5 vezes 5 vai dar justamente a resposta, que é 25, que é a área do nosso quadrado. Então, a resposta vai ser 5 centímetros. Lembrando, como a nossa resposta, ela não se refere à área e apenas o lado, a nossa resposta ela não vai estar ao quadrado. E desculpa, não é centímetros. São metros. Eu errei aqui a posição, no caso, o valor da medida aqui. Não é centímetros, são metros. Serão 5 metros normais, não vai ser o quadrado. Lembrando que ao quadrado é sempre quando a gente vai dar a resposta da área. Como aqui o lado é normal, ele não vai ficar elevado ao quadrado. Vai ficar apenas metros normais. Então, a resposta serão 5 metros normais.
Vamos agora para a segunda parte da nossa atividade, que engloba a parte de perímetro dos polígonos. Anteriormente nós trabalhamos a área e agora nós vamos trabalhar com os perímetros dos polígonos. Lembrando que o perímetro, a definição dele é a mesma para todo e qualquer polígono, todo e qualquer desenho. Quer dizer o seguinte, o perímetro de uma figura é igual à soma de todos os seus lados, que vai valer para qualquer desenho. Vai valer para o retângulo, para o quadrado, para o paralelogramo, para qualquer tipo de desenho, pentágono. O perímetro ele vai ser igual para todos, né? O que torna o perímetro uma parte bem simples do nosso estudo. Então, vamos aqui. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 42 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Para a gente poder visualizar melhor essa questão, nós vamos fazer o desenho da quadra, que é um retângulo normal. Vamos lá desenhar o nosso retângulo, não muito reto, porque eu não estou utilizando régua, né? Então, ele diz o seguinte, 22 metros de largura. A largura geralmente fica nessa parte da lateral. E 42 metros de comprimento, que é essa parte de baixo, que é a nossa base. 42 metros de comprimento. Ele quer saber o perímetro. Quando a pessoa, o aluno, percorre todo o desenho. Quer dizer que ele vai iniciar e vai dar toda a volta no desenho. Temos que lembrar o seguinte, que no retângulo, os lados opostos, eles sempre vão possuir as mesmas medidas. O que quer dizer o seguinte, que a parte de baixo do retângulo vai ter a mesma medida da parte de cima. E a parte do lado, no caso aqui, esquerdo, vai ter o mesmo valor do lado direito. Ou seja, se embaixo é 42, em cima também vai ser 42. Se na esquerda é 22, na direita também vão ser 22. Aqui a gente já tem praticamente a nossa resposta na questão, né? O que a gente vai ter que fazer? Somar todas as medidas. 42 mais 22 mais 42 mais 22. Então, vamos lá. Vou somar os que são semelhantes. 42 mais 42, 22 mais 22. 42 mais 42 vai ficar 84. 22 mais 22 vão ficar 44. Somando os dois, vai ficar 128 metros. Como aqui a gente não está falando de área, não vai ser ao quadrado, certo? Só vai ser ao quadrado quando a gente falar de área. Como aqui é um perímetro de soma normal, vai ser metros normais. Então, 128 metros, o nosso gabarito aqui na letra D. Vamos aqui à nossa sexta questão, que é um pouquinho mais delicada. Nós temos que pensar um pouquinho mais para resolvê-la. Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele usou uma tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Vamos lá, vamos analisar essa imagem que ele nos dá. Nós temos toda a tela rodeando o terreno que ele separou, só que um detalhe é que nós temos aqui um portão de 2 metros. E como dá para perceber, ele é de madeira. Ele não é feito de tela, então a parte da tela não vai ser contada nos 2 metros. Nesses 2 metros da frente onde está o portão, certo? Mas o que nós precisamos lembrar? Em um retângulo, os lados opostos eles são iguais. Então, se esse lado esquerdo é 40, no lado direito também vai ser 40. Que também tem tela. Toda a sua parte tem tela. Já aqui, ó, nessa parte de 25 metros, do outro lado, ele vai estar completo de tela. Então, a contagem, tanto de 25 quanto de 2 metros, vai valer para o lado oposto, porque no lado oposto nós não temos o portão de madeira. Então, vamos aqui, ó, 25 mais 2 vai dar 27. Então, aqui vão ser 27 metros de tela, porque aqui não tem nenhum portão de madeira. Já aqui, nessa parte inferior, nós não vamos poder contar os 2 metros do portão. Nós vamos ter que contar apenas a parte da tela, que é o que ele deseja. Então, vamos aqui somar 40 mais 40 mais 27 mais 25, que é o que sobrou sem o portão de madeira. 40 mais 40 vai dar 80. 27 mais 25 vai ficar 52. 80 mais 52 vai dar 132 metros. Então, aqui vai ser a nossa letra B, gabarito 132 metros. Vamos seguir para a última parte da nossa atividade, que é a sétima questão, que fala o seguinte.
Como podemos calcular o perímetro dessa forma geométrica? Então, vamos analisar. Que forma geométrica é essa? Aqui nós temos provavelmente um quadrado, já que ele tem esses dois lados iguais, o que nos resta deduzir que os lados opostos também vão valer a mesma coisa. Se aqui embaixo é 2,3, em cima também vai ser 2,3. E nós temos essa parte dessa linha que provavelmente ele não vai valer, né? Vai valer apenas essa parte de fora, né? Já que ele quer o perímetro, ele quer apenas a parte do contorno. Essa parte interna pra gente, ela não vai ser importante. Mas vai ser importante essa parte oposta. E como eu bem falei para vocês, que os lados opostos de um retângulo, eles têm a mesma medida. Então, se esse lado esquerdo é 2,3, o lado direito também vai valer 2,3. E aqui embaixo, como também é um retângulo, embaixo nós temos 5,2, em cima também nós vamos ter 5,2. Então, como é que nós vamos calcular o perímetro dessa forma geométrica? Nós vamos ver quantas vezes cada número desse vai se repetir. Quantas vezes o 2,3 vai se repetir nessa figura? Ele vai se repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 2,3. Aí, nós vamos somar com o que sobrar, né? Quantas vezes vão se repetir 5,2 nesse desenho? Vão se repetir 2 vezes, né? Aqui, ó, em cima e embaixo. Então, vai ficar 2 vezes 5,2. Que é o que sobrou na nossa resposta. Vamos procurar a opção que tem 4 vezes 2,3 e 2 vezes 5,2. Nós vamos ter mais ou menos aqui nessa letra C, ó. 2 vezes 5,2 e 4 vezes 2,3. Lembrando que a ordem, ela não altera o nosso resultado, ok? Então, apesar de estar o 4 na frente e o 2 atrás, ou vice-versa, a resposta sempre vai ser a mesma. Então, aqui, letra C. Na nossa 8ª e última questão, pede o seguinte. Eu quero cercar com tela de arame o canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo. Se cada metro de tela custar R$2, eu deverei gastar. Aqui nós temos que fazer por partes. Primeiro, nós temos que saber quanto é o perímetro de todo esse desenho, para depois calcular o valor da tela que ele vai ter que comprar. Então, eu vou pegar 6,70. Somar todos os lados que nós temos. Mais 5, mais 4,50, mais 3,80. O que vai acontecer? Realizando todas essas somas, nós vamos ter exatamente 20 metros no total, né? Então, assim, todo o perímetro desse desenho, ele tem 20 metros. Se cada metro custa R$2, quanto eu vou pagar? Eu vou pegar 20 e multiplicar os 20 metros e multiplicar por R$2, que é o que vale por cada metro de tela. 20 vezes 2 vai me dar R$40 de tela que eu devo pagar. O que me dá um gabarito aqui, ó, letra A, R$40 que eu deverei gastar para poder cercar todo o terreno com tela. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade dessa semana, que acabamos de realizar a correção completa com vocês. Peço que não desistam de estudar, que sempre deem continuidade aos estudos. Não diminuem a força do estudo e do esforço de vocês, que tudo o que nós estamos passando vai acabar em algum dia, né? Essas nossas dificuldades, essas nossas apreensões. E logo, logo nós vamos nos reunir novamente. Então, eu peço força e perseverança de todos vocês. Até logo e nos vemos até lá.